pessoal! Estamos de volta para mais um estudo do livro Pensamento e Vida, no qual Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos traz reflexões sobre temas do nosso cotidiano. Essa obra funciona como uma verdadeira cartilha para os reencarnantes da vida física, digamos assim. Como o próprio benfeitor a define, e essa cartilha nos ajuda a desenvolver novos entendimentos sobre questões essenciais para todos nós aqui no plano físico. Hoje, vamos trabalhar o capítulo 15, intitulado Saúde. Para a gente contextualizar o tema, fazer um início aqui, uma introdução, uma pequena introdução, vale começarmos com a definição inicial do que é saúde. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1948 estabeleceu que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Esse conceito, embora amplamente utilizado e desde então bastante trabalhado pelos profissionais, ele também é alvo de críticas, bastante críticas inclusive, pois coloca assim a saúde como algo idealizado, uma busca constante, algo que a ser atingido, mas que muitas vezes é inatingível. No entanto, a visão espírita sobre saúde vai um pouco além dessa definição. Podemos chamá-la, podemos chamar a saúde assim, sob a perspectiva da psicologia espírita, se assim podemos dizer, e também, segundo Emmanuel, que a saúde envolve não apenas o bem-estar físico e mental, mas também um aspecto mais profundo, um aspecto que eu diria de higiene mental, higiene moral, porém sem cair naquele moralismo, nessa questão mais de moralidade, e com uma abordagem também um pouco mais espiritual. Vamos então mergulhar nesse capítulo e juntos refletir sobre o que o benfeitor nos ensina sobre esse tema tão essencial em nossas vidas. Bom, então vamos aos slides. Pensamento e Vida, capítulo 15, Saúde. Inicia, Emmanuel. A saúde é, assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Bom, já vamos iniciar tentando entender já esse primeiro slide. No primeiro momento, Emmanuel faz uma comparação, ele se utiliza de uma metáfora interessantíssima para explicar o conceito de saúde de uma forma geral. Ele a associa a uma residência ou um instrumento, como ele usa, que revela o tratamento dado, a maneira como é tratada essa residência ou esse instrumento pelo seu morador ou pelo seu utilizador, por assim dizer. Seja
com zelo, seja com desleixo. Portanto, da mesma forma, a nossa saúde reflete como nós, que somos seres espirituais, habitando temporariamente um corpo físico, como que nós cuidamos desse instrumento ou dessa morada que nos foi confiada? Nesse sentido, se a forma como essa moradia se apresenta pode ser percebida por nós, que também somos seres espirituais, fica evidente aqui que a maneira particular com que conduzimos nossas experiências, ela impacta diretamente no estado desse lar físico, ou seja, no estado de saúde que o nosso corpo apresenta. Compreenderam a metáfora? Então é por isso que Emmanuel também destaca, já nesse primeiro slide, que as nossas faltas cometidas, os erros, os equívocos que nós cometemos ao longo da nossa vida, somadas ao desespero do arrependimento, bem como as energias direcionadas a nós por aqueles que sofrem as nossas ações, aqueles que foram afetados por nós, aí pode ser em forma de lamento ou em forma até de acusação, apontando o dedo para nós, tudo isso acaba por desorganizar o nosso íntimo, portanto, a nossa saúde. E esse desequilíbrio interno, isso vai repercutir no somático, vai repercutir no corpo físico, gerando alterações inúmeras no bem-estar biopsicossocial e espiritual, no bem-estar biológico, psicológico, social e também espiritual. Assim, o cuidado com a saúde não se restringe apenas ao corpo, mas envolve uma harmonia entre pensamentos, sentimentos, atitudes durante a nossa vida, diante do que a vida nos oferece, diante dessa realidade externa que nos chega. E para isso, eu gostaria de trazer uma frase que demonstra bastante o que representa já de início essa primeira ideia que Emmanuel traz para nós. A verdadeira saúde vem do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, abrangendo desta forma esse bem-estar que, proposto pela ONU, envolve só o bem-estar físico e mental e social. Aqui abrange biopsico, social e espiritual. Portanto, de uma maneira um pouco mais holística, é a forma que a gente pode perceber que Emmanuel quer nos falar sobre o conceito de saúde. Vamos dar continuidade. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos dos órgãos menos habilitados à resistência. Bom, vamos ver o que Emmanuel quer dizer nesse trecho do capítulo, com termos um pouco mais técnicos, o que ele nos passa. O autor nos mostra que essas dificuldades elas vão se intensificando em diferentes graus.
causando, sem dúvida, inúmeras lesões. É possível, dessa forma, perceber como o desenvolvimento da cólera, por exemplo, da intemperança, da crueldade, do desespero, impacta diretamente na vida orgânica, comprometendo a defesa do próprio corpo. É isso que ele nos quer dizer. Portanto, esse desequilíbrio celular abre portas para a ação de micróbios que desencadeiam diversas doenças. Bom, vamos dar continuidade. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo apesar dos tributos de sofrimento. O autor espiritual, para a gente tentar compreender esse trecho do texto assim um pouco mais complexo, ele nos mostra que essas dificuldades elas vão se intensificando em diferentes graus, causando desta forma inúmeras lesões. É possível, por assim dizer, perceber como que o desenvolvimento do desespero, da cólera, da crueldade, da intemperança, pode impactar diretamente a vida orgânica, comprometendo a defesa do próprio corpo. Esse desequilíbrio celular abre portas para a ação dos micróbios, que desencadeiam inúmeras doenças. E ele cita exemplos como a tuberculose, o câncer, a lepra, a própria úlcera, que podem surgir como reflexos de um intenso desequilíbrio interior. Nosso mundo interior, estando desarmonizado, reflete diretamente nessas doenças. E aí ela pode, sim, se manifestar no ser de uma maneira mais ampla. Além disso, do ponto de vista psíquico, os sintomas mentais influenciam a desagregação das células em processo de divisão e de transformação. A mitose, por exemplo. Células que estão passando pelo processo de mitose se desagregam sendo influenciadas de maneira diretamente por sintomas mentais. No entanto, não é raro que o desregramento alimentar também possa contribuir para graves desequilíbrios no corpo físico, exigindo do ser humano uma maior atenção e cuidado com sua nutrição. Continua ele. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos,
Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta, os resultados de nossa imprevidência. O benfeitor nos afirma aqui que, enquanto estamos encarnados, somos compostos por infinitos seres esses microscópicos que atuam no nosso organismo, que garantem o funcionamento da vida física. Essas vidas minúsculas acabam refletindo as substâncias que ingerimos. Nesse sentido, há uma troca permanente de partículas que influenciam a nossa saúde, seja promovendo equilíbrio, favorecendo propagação de bactérias, por exemplo, seja equilibrando, seja favorecendo propagação de micro-organismos causadores de doenças. Por isso é essencial cuidarmos da nossa alimentação, pois colheremos os frutos das nossas escolhas, seja pelo zelo ou pela imprudência em relação à nutrição. E aqui a gente poderia até entrar na questão do tipo de alimento mais adequado e discutir, por exemplo, o consumo de carne e outros aspectos relacionados a esse tema. No entanto, essa não é a questão do momento. Não vamos adentrar nessa celeuma, nesse discurso complicado, porque no futuro iremos falar disso. Haverá outras oportunidades para abordar esse assunto tão complexo e controverso. Mas, assim, para nos levar à reflexão, eu quero trazer uma questão proposta por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, capítulo 5, da Lei de Conservação. Questão 722. Kardec pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Ou seja, será racional abrir mão de alguns alimentos, né? E isso já é prescrito já em alguns povos? A espiritualidade responde: permitido é ao homem alimentar-se de tudo, o que lhe não prejudique a saúde. Então, para nossa reflexão, para que a gente raciocine aí o que a espiritualidade, nessa resposta a Allan Kardec, ao codificador, quer nos passar. A resposta ela é um pouco maior, ela continua, mas eu encurtei aqui para que a gente traga somente aquilo que a gente precisa refletir, pensar um pouco mais, ok? Dessa forma, percebemos que cada um deve, individualmente, trabalhar a ressignificação do que a alimentação representa em sua vida. Com o tempo, podemos alinhar nossos hábitos alimentares ao nosso processo evolutivo como espíritos imortais que somos. Vamos dar continuidade à leitura. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais,
tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Bom, agora aqui o alerta é fundamental, essencial para todos nós. Nesse trecho final já do capítulo, Emmanuel nos chama a atenção para um aspecto invisível do cuidado com a saúde. As emoções mais profundas e desarmônicas que cultivamos. São sombras dos pensamentos mais doentios, a sombra que há em nós, e que podem refletir nos mais diversos transtornos mentais, nas mais diversas características das doenças mentais. E aí diz ele, desde uma simples fobia oculta até uma loucura mais ostensiva e incontrolável. Os reflexos desses sentimentos menos dignos, eles acabam por retornar a nós mesmos. Todos se lembram do capítulo Conexão, onde a gente fala dessa conexão como uma rede entre todos os seres espirituais. Portanto, os reflexos, que são daqueles sentimentos que são menos dignos, acabam por retornar a nós mesmos. E, por sua vez, influenciam as células nervosas que estão espalhadas por diversas partes do nosso corpo, como, por exemplo, a pele, nossas vísceras, a medula, o tronco encefálico. Quando atingem o córtex cerebral, essas células influenciadas, essas células nervosas influenciadas, podem desencadear alucinações, sensações de perseguição, enfim, desequilíbrios mentais. E nos diz ele que em casos mais complexos, esse estado de fragilidade emocional e espiritual pode atrair influências de seres encarnados por meio da sugestão, ou de seres também desencarnados que vibram na mesma sintonia, promovendo sugestões, sugestionando obsessivamente e nos conduzindo a uma espécie de alienação mental destrutiva. E o que é mais preocupante, e aí fica o alerta, e que é extremamente perigoso, pode parecer que tudo está bem para essa pessoa. Pode parecer que essa pessoa está em pleno equilíbrio espiritual. No entanto, ela sofre de desequilíbrios mentais, depressão, ansiedade, transtornos diversos no campo da saúde mental. Por isso, o autoconhecimento e a integração assim positiva da personalidade, como dizem os psicólogos, com domínio sobre as emoções, os sentimentos, os comportamentos, são tudo isso caminhos essenciais
para a conquista de uma harmonia verdadeira, que vai nos ajudar a evitar tais aflições. Por fim, continua Emmanuel, não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Para concluir a nossa reflexão de hoje, é essencial internalizar as palavras maravilhosas do benfeitor Emmanuel. Elas nos ensinam que o pensamento, a emoção e o sentimento retos, quando trabalhados com dedicação em nosso mundo íntimo, podem, sem dúvida, gerar um equilíbrio interno, uma paz necessária para a manutenção de uma vida saudável. Esse estado de harmonia nos permite irradiar ao nosso redor uma energia vibratória positiva, que irá se refletir no próximo. Refletirá no próximo o bem que cultivarmos dentro de nós. Exatamente como nos ensinou, como nos exemplificou o Mestre Jesus, que nos traz em Lucas 6:45. A boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que sai da boca reflete exatamente o que se passa no mundo interno. Portanto, sejamos daqueles que têm sempre uma palavra positiva, que tem sempre um sentimento, uma emoção positiva para o próximo, para as pessoas que estão ao nosso derredor, criando uma harmonia e fomentando o bem que alcançará o coração de cada indivíduo que se relacionar conosco. Chegamos ao fim da reflexão sobre este capítulo. E além de internalizar os conceitos trazidos por Emmanuel, é fundamental que coloquemos eles em prática. Temos que harmonizar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e realizar um caminho que é necessário, especialmente dentro da visão do Espiritismo, que enquanto essa doutrina científica, essa doutrina filosófica, ela valoriza muito o autoconhecimento e principalmente o desenvolvimento das duas asas que conhecemos, as duas asas da evolução, a moral e a intelectual. Nesse sentido, a prática do amor, da caridade, aliada à busca pelo conhecimento e ao crescimento pessoal, nos conduz a vivenciar de forma mais concreta os ensinamentos adquiridos. Assim, dessa maneira, nos aproximamos de conquistar uma saúde plena e integral, que estará alinhada ao propósito maior de nossa passagem aqui, que é a evolução do ser espiritual que somos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que Jesus alcance o coração de cada um de vocês, para que possam harmonizar o seu mundo interno. E dessa maneira,
sermos os multiplicadores da paz e da luz em todo local. Muito obrigado a todos. Paz e luz. Gratidão.